Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso de número 3. A palavra do Senhor que nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, acabamos de ler um pouco, ó Deus, daquilo que a Tua palavra nos revela acerca de Ti mesmo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja desvendando os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Aplica, Senhor, age, ó Deus, poderosamente em nosso meio, pelo poder do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que toda teologia bem fundada, ela sempre começará e terminará com louvor e adoração. Essa é sempre uma perspectiva para que você entenda que a teologia não passou apenas para o lugar de mera especulação. Toda teologia ela tem que começar com louvor, com a doxologia. Caso não, nós vamos perceber que, na verdade, não passa de algum estudo acerca de Deus, sendo criaturas estudando um Deus que criou todas as coisas. E certamente nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando você olha para esse texto, você vai perceber que após a apresentação de Pedro, falando daquilo que ele quer dizer aos cristãos ali que estão na dispersão, ele primeiro qualifica esses cristãos, então ele diz: vocês são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. E logo a seguir, ele começa um hino de louvor e de adoração. Então ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente olhar para essas primeiras linhas aqui do texto, nós vamos perceber que, na verdade, é como se fosse um cântico de louvor, uma doxologia que ele começa em adoração, para mostrar aquilo que nós tínhamos agora, o que nós alcançamos em Cristo Jesus. É da mesma forma como Paulo, quando falando num texto muito difícil a respeito da eleição e de como a relação com Israel como nação, ele termina o texto lá de Romanos, no capítulo 11, verso 33, com um cântico também, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso 33. Nessa noite eu quero falar a respeito da perspectiva do túmulo vazio. Quais são as bênçãos que nós temos por causa do túmulo vazio? Vamos voltar um pouco na história para que a gente traga à nossa memória aquilo que os evangelhos nos relatam a respeito de Cristo Jesus.
palavra de Deus nos mostra na harmonia dos evangelhos, que no primeiro dia da semana eles foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. E diante de tudo aquilo ali, a gente vai perceber que, juntando todos os autores dos evangelhos, eles dizem que estava ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana, Salomé e algumas outras que chegaram carregando especiarias que eles tinham separado para ungir o corpo de Jesus, que era como se fosse um ato final de ternura e de devoção. E assim os evangelhos nos dizem que quando eles chegaram lá, essas mulheres chegaram, a pedra ela estava fora do lugar, e quando elas entraram, elas viram que o corpo também não estava lá. E assim elas saem. Imediatamente o texto diz que Maria Madalena, ela em consternação, ela sai correndo e ela vai avisar a Pedro. Ela vai exatamente em direção a Pedro e João, e é o que parece que eles estavam também com o resto dos discípulos. A gente deve lembrar também que Pedro era um dos discípulos aqui, seguindo a Cristo Jesus, era um dos que estavam próximos a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava no pátio do sumo sacerdote na noite da traição de Jesus, e foi ele que lá nesse pátio, muito próximo de Jesus, ele nega a Jesus por 3 vezes. A gente vê que ela vai em direção a João, e João também estava perto. Foi um dos discípulos que permaneceram muito perto. Se você notar lá em João, no capítulo 19, no verso de número 26, ele estava tão perto da crucificação que Jesus se dirigiu a ele, pedindo para que ele cuidasse de sua mãe. Então Pedro e João, nós sabemos que eles estavam ali, e Maria saiu correndo para encontrá-los. A gente vê também que no meio de tudo isso, Jesus ele está se revelando a alguns. Pedro e João eles correm em direção ao túmulo e eles percebem que de fato Jesus não estava ali. Nós olhamos ainda nos evangelhos que Maria Madalena está chorando nesse túmulo. E aí ela vê alguém e ela não percebe que é Cristo Jesus. Só no momento que ele diz Maria, que ela se vira de lado e ela já responde em adoração. O texto diz que ela diz para Jesus, Raboni. Ela poderia falar apenas Rabi, ou seja, mestre, mas ela diz Raboni, ou seja, meu mestre. E aí o texto diz que ela já cai chorando aos pés de Jesus. A gente vê que em Lucas capítulo 24, Jesus também se dá a conhecer a 2 outros discípulos na estrada. A gente conhece a história do caminho de Emaús, e Jesus vai falando a respeito dele, aquilo que a palavra de Deus tinha dito desde o início da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos conta que lá no final, quando ele partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Todos esses fatos harmonizados no Evangelho, quando nós lemos tudo isso, isso enche também o nosso coração de alegria, de olhar para essa história, e essa história da redenção, e aquilo que está acontecendo com Cristo Jesus, e a ressurreição de Cristo Jesus, e é tudo isso que os discípulos também estão vendo. Mas quais são as implicações da ressurreição de Cristo? Quais são as implicações desse túmulo vazio? Daquilo que aconteceu nesse dia. Os evangelhos não vão nos mostrar isso, porque os discípulos ainda estão olhando para todas essas coisas e eles ainda estão tentando entender o que aconteceu aqui. Os evangelhos, eles apenas nos dão o relato, mas agora nós temos diante de nós Pedro, que é uma dessas testemunhas que estava em todos esses eventos. Agora Pedro começa a falar a respeito das implicações daquilo que tinha acontecido diante dos olhos deles. E por isso que Pedro, então, começa esse texto, não com minúcias da teologia, numa sintonia fina, tentando provar que Cristo Jesus ressuscitou ou não, mas ele começa com uma canção de louvor e adorando ao Senhor por aquilo que ele tinha feito, ou seja, ressuscitado Cristo Jesus de entre os mortos. Portanto, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daqui, ele começa a falar a respeito dessas bênçãos gloriosas que fluem de um túmulo vazio para todos nós, para aquilo que normalmente nós precisamos atentar. Isso é o cerne da vida cristã e daquilo que o Senhor nos chama a viver nele a partir de Cristo Jesus.
Portanto, se nós olharmos, a ressurreição é a causa. É isso que Pedro está dizendo. A ressurreição é a causa, os efeitos. E quais são esses efeitos? Os efeitos ele está dizendo nesse texto. Perceba então na sequência. Nós vamos falar nessa noite a respeito de 4 coisas: da regeneração, da esperança, da segurança e da alegria. Tudo isso diz respeito àquilo que é o cerne da vida cristã e aquilo que nós temos garantidos porque Cristo Jesus ressuscitou. Portanto, esse é o propósito da vida cristã. E a primeira coisa que ele nos diz no texto, então, ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, a primeira declaração, nos regenerou. A primeira coisa que Pedro nos diz é falar a respeito de uma nova vida, de algo que nós temos agora em Cristo Jesus por causa da ressurreição dele. Ou seja, qual é o fruto, então, desse túmulo vazio? Ou seja, regeneração. E é aquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Uma das coisas que nós herdamos e nós precisamos sempre atentar dentro da teologia reformada é que a partir da teologia reformada nós começamos a entender que regeneração, ela precede a fé. Ou seja, isso faz o corte de todos os outros segmentos, ou seja, a palavra de Deus nos diz que regeneração, ela precede a fé. Ou seja, isso é um artigo distintivo da teologia reformada. Em todos os demais segmentos, as pessoas elas têm a tendência de inverter, de achar que por causa de nós mesmos, ou alguma questão que há em nós temos primeiro a fé, e portanto, por causa da nossa fé, acontece a regeneração. Mas a palavra de Deus nos mostra que é exatamente o contrário. A regeneração, ela provoca ou ela semeia a fé na nossa alma. É isso que ela faz. A própria condição de Jesus aqui que exige para a justificação é soberanamente fornecido também pela sua graça. Se nós tentarmos então colocar a fé antes da regeneração, nós vamos esperar o completo impossível, ou seja, que o natural ele se eleve acima do sobrenatural. Nós inverteremos tudo isso, inverteremos a ordem do Evangelho. Nós vamos esperar que mortos eles possam de fato ter alguma ação, ou que eles tenham de fato alguma ação em direção a essa salvação, ou que tenha um exercício espiritual, mesmo estando morto. Que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 5, ele fala que Deus, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sproul, ao comentar esse texto, ele fala que cada mulher grávida conhece a experiência humana no momento em que pela primeira vez ela sente a presença ali de vida no seu ventre. E aí ele fala essa metáfora que Paulo também dá aos Efésios, descrevendo o que o Espírito Santo faz, aquilo que ele faz com as pessoas que estão mortas. Ou seja, nós somos tão passivos aqui no nosso renascimento, como fomos passivos no nosso nascimento natural. Nós nada contribuímos para o nascimento, para causar a concepção no ventre da nossa mãe. Da mesma forma, nós não contribuímos em nada para o novo nascimento, para esse renascimento que nós temos a partir de Cristo Jesus. É interessante notar ainda que a linguagem que Pedro usa no texto é muito próximo daquilo que é a ação de Deus, quando Deus cria todas as coisas. O texto de Gênesis 1 nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O abismo não tinha poder de vencer as trevas, até que o Espírito pousasse sobre ele, sobre as águas. E aí o texto diz, haja luz e houve luz. Nenhuma vida se originou a partir de algum acidente cósmico ou de alguma coisa que pudesse ser aleatória, mas tudo isso acontece pelo poder de Deus, o poder criador de Deus, por algo sobrenatural. Da mesma forma como o Filho de Deus foi gerado no ventre de maneira sobrenatural, a palavra de Deus nos fala que essa é a realidade da regeneração, ou de uma nova vida que Ele nos chama agora em Cristo Jesus.
A frase nascido de novo, como aquilo que a palavra de Deus nos mostra, é algo que a gente vai ver ao longo das Escrituras, e Pedro também aqui está falando desse nascer novo, não é outro nome do que muitas vezes nós colocamos nos nossos dias. Já viram crentes falando, olha, eu estou querendo agora abraçar essa fé para começar um novo ciclo, eu estou querendo virar a página da minha vida, estou querendo começar uma nova história. Não, nada disso se assemelha com aquilo que a palavra de Deus está falando. Deus não está falando de você começar um novo ciclo, reescrever a sua história, nem nada disso. Ele está falando que nós estávamos mortos e agora nós temos vida em Cristo Jesus. Nascer de novo não pode ser comparado a essas coisas que nós temos no dia a dia. Aquilo que muitas pessoas acham, olha, né, virou um ano, nossa, é nova vida, nova fase, e assim a gente pensa que o Evangelho nos trouxe apenas isso, e não é somente isso. Regeneração é muito mais profundo. Pense em Nicodemos, quando a palavra de Deus nos fala a respeito, quando fala para ele que é necessário nascer de novo. Pense em Nicodemos, se fosse apenas uma religiosidade, nem eu nem você, nós nos compararíamos com Nicodemos. Nicodemos estava ali conhecedor da lei, religioso ao extremo, cumpridor daquilo que era a lei, e ele chega diante de Jesus e Jesus fala para ele, é necessário que você nasça de novo. Não é apenas uma mudança religiosa na sua vida que Deus está propondo por causa do túmulo vazio, é algo muito maior do que isso. O problema de Nicodemos é o mesmo problema que nós temos. É o meu problema e o seu. Nós estávamos mortos. E aí a palavra de Deus diz que Deus fez isso de acordo com a sua misericórdia. Foi Deus que fez isso, nos fez nascer de novo. Nos fez nascer de novo. É por isso então que Pedro está louvando a Deus, porque Ele vive, nós vivemos, e nós temos uma nova vida porque Cristo Jesus ressuscitou. Mas a palavra de Deus ainda nos mostra que bênçãos vindo desse túmulo vazio, além dessa nova vida ou dessa regeneração, nós temos uma nova esperança. No texto continua dizendo para uma viva esperança que mediante a ressurreição. Nascer de novo e viva esperança é aquilo que a palavra de Deus está colocando numa sequência para mostrar o que é agora a nossa nova vida ou a vida cristã, aquilo que nós temos em Cristo. Só que quando nós falamos de esperança no contexto bíblico é diferente da esperança que nós temos na nossa concepção normal. Normalmente a gente fala de esperança a respeito de alguma expectativa de algo que possa acontecer lá no futuro. Mas quando a palavra de Deus nos fala de esperança, ela traz agora, a partir dessa nova vida, ele nos mostra que a esperança está ligada a algo completamente objetivo, está ligada a Cristo Jesus. Então é diferente da cultura secular. Nossa cultura, nós temos muitas vezes, usamos a palavra esperança. Eu tenho esperança que não chova hoje. Eu tenho esperança que alguém chegue hoje. É apenas algo completamente subjetivo. Mas quando a palavra de Deus fala de esperança, ele fala de uma esperança viva e duradoura. E essa esperança, ela está ligada ou vinculada à ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, está completamente ligado aqui ao Cristo Jesus ressurreto e que deixou o túmulo vazio. Essa é a esperança cristã. Se você olha para o verso de número 4 do texto que nós acabamos de ler, ele começa a usar alguns antônimos aqui daquilo que Pedro descrevendo a nossa herança. Então ele coloca no sentido contrário. Perceba que se você olhar para tudo isso, no Novo Testamento e aquilo que Deus está nos prometendo em Cristo Jesus, é completamente o oposto daquilo que era a primeira herança, o símbolo ou sombra do povo de Deus entrando na nova terra, ou em Canaã. Ou seja, Deus prometeu a eles que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, no primeiro momento sim. Só que em meio ao pecado e tudo aquilo que estava acontecendo, tudo isso foi murchando. Tudo isso foi se corrompendo, tudo isso foi perdendo valor por causa do pecado que havia no meio do povo.
Mas aquilo que Deus agora está nos garantindo como nossa herança agora em Cristo Jesus, é nessa esperança de algo que é completamente garantido por causa de Cristo Jesus. Não é apenas um vago anseio, né, uma possibilidade externa, mas é algo que nós temos garantido por causa de Cristo Jesus. Então nós estamos falando dessa certeza esperada, e a ressurreição é a garantia do destino. Se você é cristão, não há dúvida, não há aqui uma ambiguidade no texto, não há uma incerteza nenhuma sobre o nosso destino. O nosso destino será a ressurreição. É uma certeza apenas porque o túmulo está vazio e que Jesus vive. Nós vivemos envoltos a vários temores, a vários medos, e há tantas coisas que às vezes assaltam o nosso coração, diante de notícias alarmantes e de tantas coisas que estão à nossa volta. Mas a palavra de Deus nos convida a meditar naquilo que Deus tem para nós, como uma vida em Cristo Jesus. É muito maior do que aqui, daquilo que nós temos aqui na terra. Nós temos essa garantia porque Cristo Jesus ressuscitou. Mas a palavra de Deus ainda caminha nos mostrando que nós temos também como bênção a segurança, que é a terceira coisa que nós vemos no texto. Pedro diz então que nós temos uma nova segurança porque Cristo ressuscitou. E aqui nós já começamos, quando nós falamos a respeito de esperança, mas aí ele continua do verso de número 4, falando a respeito dessa segurança e agora falando literalmente dessa herança, e ele usa o termo de herança. Já percebeu que essa é uma linguagem, uma terminologia bíblica daquilo que Deus tem para nós? Do começo ao fim, na história do povo no Antigo Testamento, ele fala dessa herança, e ele coloca ali uma sombra dessa herança quando o povo entra ali na terra prometida, mas não era exatamente só aquilo ali era apenas uma sombra daquilo que estava por vir, e agora ele nos fala a respeito dessa herança. E aí ele coloca essa herança nesses termos, ou seja, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível, e ela está reservada para vós outros. Muitas vezes já percebeu que no nosso imaginário, de vez em quando, às vezes quando as coisas estão apertadas, às vezes a gente começa a fantasiar que num belo dia bate alguém na nossa porta e fala assim, olha, tinha um tio distante seu que você nunca viu, e ele deixou uma herança para você, né, de 5 milhões. Você fala, nossa, que tio bom, né? Podia tanto ter convivido com ele. Normalmente, no imaginário nosso, às vezes nós temos esses sonhos, né? Normalmente chega o contrário, chega as dívidas de um tio que você não conheceu. Mas herança, normalmente é aquilo que paira no imaginário das pessoas. Eu quero ter uma herança. Já percebeu que a palavra de Deus diz, olha, para que a gente seja desarraigado dessa terra, a palavra de Deus fala, vocês não sabem a herança que vocês têm. E essa herança que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus, ela não perde o valor. Ela não perde o valor. Então ele usa palavras no texto para que a gente possa entender. Ou seja, ela é incorruptível, ela não tem algo que possa ter entrado nela e feito com que ela perca valores. É a mesma coisa de você ter aplicado em alguma coisa que você achou que ia ter um alto rendimento, houve alguma coisa que corrompeu e você perdeu tudo. A palavra de Deus então está dizendo, essa herança você não tem prejuízo nenhum e nunca vai ter, porque ela é incorruptível. A palavra de Deus ainda nos fala que essa herança é sem mácula, ou seja, não se trata de dinheiro sujo ou de nada acumulado de forma ilícita ou criminosa, nem algo que foi manchado ali, mas é algo que foi conquistado por Cristo Jesus. Foi conquistado por Cristo. E ele ainda coloca essa herança imarcessível, literalmente algo que não murcha. Pensa no primeiro visual que você olha para um buquê de flores, e aquilo muito lindo, mas passa-se os dias, aquilo ali vai murchando e vai perdendo a beleza. Ele está falando a respeito disso. Essa herança não perde a beleza. A herança garantida e reservada para nós no céu é assim, incorruptível, sem mácula, não esmaece.
é aquilo que o céu está sendo guardado para nós. Portanto, nós estamos duplamente seguros, ou seja, seguros aqui do nosso destino e seguros também daquilo que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. Tudo isso são bênçãos que Deus nos dá de um túmulo vazio. Já percebeu que uma das coisas que mais nós temos temores no nosso coração diz respeito à segurança? Aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo é que em Cristo Jesus nós não precisamos temer aquilo que vai acontecer na nossa vida. Mas há uma quarta situação que nós olhamos para o texto e percebemos que são bênçãos que nós temos por causa do túmulo vazio, que é a alegria que ele diz. Então, regeneração, esperança, segurança. E agora Pedro nos fala dessa alegria que nós temos. Então, no verso 6 ele fala: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A alegria cristã está estabelecida aqui do coração de profunda satisfação nessa graça de Deus em Cristo Jesus, que ressuscitou a Cristo. Portanto, a nossa alegria, ou a alegria que a palavra de Deus está mostrando, ela não está ligada a circunstâncias. Ela não se liga a essas circunstâncias. A alegria que a palavra do Senhor nos mostra é uma alegria que está ligada àquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Isso, portanto, é maior, é muito maior do que qualquer coisa que normalmente nós experimentamos sim aqui na terra. Nós experimentamos esses vislumbres ou alegrias em meio a situações da nossa vida, mas aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando é algo muito além do que isso. Não é algo que normalmente nós temos variações. Porque nós sabemos que no primeiro olhar para a nossa alegria, nós temos várias coisas que podem manchá-la, ou muitas vezes trazer uma nuvem sobre ela. Nós temos lutos, nós temos perdas, nós temos provações, nós temos o pecado que nos assedia, nós temos tristezas quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, para aquilo que acontece, pelo mundo afora, tudo isso nós temos tristeza no nosso coração, mas o Senhor nos chama a olhar para algo muito maior. Não é que você esqueça daquilo que está acontecendo, mas é para que o nosso coração e a nossa vida esteja ancorada no sacrifício de Cristo Jesus, para que a gente não possa perder essa perspectiva da alegria que nós temos e já desfrutamos dessa bênção de Cristo Jesus que ressuscitou. Uma das coisas que eram exercícios espirituais dos puritanos, que é interessante, os puritanos eles tinham a prática de meditação. Meditação completamente oposto daquilo que a gente conhece pelo mundo aqui, muitas vezes do secular. A meditação do secular é você parar no lugar, muitas vezes paradisíaco, e você tentar esvaziar-se de si mesmo e conectar com a energia do cosmos ou coisa parecida, conectar com alguma coisa, uma energia ali da natureza, do mar, de alguma coisa ali que você está vendo. Não, meditação que eles estavam falando é completamente oposto. Na verdade, a meditação era você esvaziar de você mesmo e colocar a palavra de Deus para dentro de você. Ou seja, é você olhar, pegar um texto bíblico, colocar na sua mente e começar a tentar imaginar o que está acontecendo ali. Ou se imaginar. Você já parou para fazer esse exercício? De você se imaginar no dia de Cristo Jesus? Quando Jesus falará assim: vinde benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino. Você já tentou fazer esse exercício de imaginação? Você numa multidão de gente, de povos, nações e línguas. E claro que nós queremos estar do lado direito, à direita de Deus. Todos se ajoelharão, que a palavra de Deus diz, até os ímpios. Mas aqueles depois da direita, Jesus falará: vinde, benditos de meu Pai. Entrai para a herança, ou para a posse do reino.
Os puritanos então diziam, olha, quando nós meditamos nessas coisas, não há nada nesse mundo que possa tirar nossa alegria. Porque a nossa alegria está em algo muito maior, está ancorada em algo muito maior que passa por cima daquelas coisas que nós temos aqui na terra. Portanto, Deus está trabalhando em nós nesse sentido. E ao concluir nesse texto e olhar para aquilo que é a sequência, que você vai perceber a ação de Deus na nossa vida, que Ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Ele diz, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos, ele é cheio de notícias ruins, é cheio de situações complicadas que nos alcançam também. Nós ficamos alarmados com tantas coisas, e nós vivemos um tempo assim de guerras, rumores de guerras, e tantas coisas que podem nos tirar a alegria ou essa esperança. Mas a palavra de Deus então nos chama a voltar para aquilo que é a realidade. Nós temos tudo isso garantido, irmãos. Isso é garantido por Cristo Jesus. Portanto, ao olhar para aquilo que a palavra do Senhor nos mostra, nós precisamos entender que essas coisas que nos acontecem como sofrimento, na verdade fazem com que a nossa fé, como diz o texto, seja também transformada em algo completamente valioso na presença do Senhor. Mas você já parou para pensar a respeito disso? E ao terminar aqui, você se perguntar o que eu vou levar para casa e meditar nessa semana, você já parou para pensar nessas bênçãos que nós temos por causa do túmulo vazio? A palavra de Deus nos fala da regeneração, de uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Isso é fantástico, porque Ele veio na nossa direção. Você não manifestou nada, foi Deus que te alcançou. É Deus que nos alcança. Não tinha mérito nenhum em nós, mas Ele foi lá e nos deu vida. E é isso que Ele está fazendo. Nós temos esperança, sim. A nossa esperança está ligada a tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz. E aí Pedro também nos fala que tudo isso nos foi dado. Tudo isso nos foi dado. Nós temos segurança plena. O mundo pode movimentar do jeito que for. As situações à nossa volta podem se movimentar da forma que for. Mas lembre-se disso. Volte o seu olhar e o seu coração para aquilo que você já tem conquistado por causa de Cristo Jesus. Não apenas naquilo que é passageiro e aquilo que está aqui na terra. E por último, a alegria que nós temos. Se o nosso coração se enche de alegria quando nós vemos o relato dos evangelhos falando a respeito de Cristo Jesus e da sua ressurreição, muito mais agora que nós sabemos quais são as implicações da ressurreição de Cristo. Não é apenas uma história. É algo que é aplicado em cada um de nós. Por isso, nessa noite, se você entrou aqui e talvez você não experimentasse ou não experimentou ainda nada disso, você ainda não entendeu o que é uma nova vida, na sua vida sem esperança, sem segurança, sem alegria, a resposta é Cristo Jesus. É necessário se entregar a Ele. É Ele que faz em nós, é Ele que faz com que nós tenhamos isso, e a aplicação, ela é feita por meio do Espírito Santo. Curve sua cabeça nesse instante, eu quero orar com você.